vocês, sempre trazendo situações, fatos, pautas extremamente interessantes. E seguindo essa linha, hoje nós teremos um assunto muito importante e sério. As pessoas falam das coisas, mas ninguém previne. Gente, se você previne uma situação, fica mais difícil de acontecer. Então eu estou aqui, nada mais, nada menos, com a nossa querida Celina Delucchi, que faz, junto com várias pessoas, um trabalho maravilhoso, que é o projeto Prevenção em Ação. Vamos conhecer um pouquinho, Celina. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Imagina, Celina, esse projeto, eu acho que é um dos projetos mais interessantes que eu já vi. Pelo que nós conversamos, ele existe já há 10 anos, né, esse projeto. Sim, que é o projeto Prevenção em Ação. O projeto foi iniciado, né, não da maneira como ele hoje está estruturado, mas em 2016. Uhum. Foi uma ideia, porque esse projeto, o delegado Olim, né, que sempre trabalhou no DENARC, no Departamento de Narcóticos e em delegacias de São Paulo, e ele sempre teve uma ideia de fazer um trabalho em relação a essa questão da drogadição, né? E principalmente da prevenção. Certo. Porque na vida inteira dele ele foi chamado para atuar nesses casos, tanto para ajudar as pessoas a resgatar os filhos que estavam nas cenas de uso, como existe uma ligação muito forte, né, da criminalidade, infelizmente, com a questão do tráfico de drogas. Acaba caminhando junto, né? Acaba caminhando junto. É um fato que não tem como fugir. Sim, né? sim. Acaba caminhando. E esse projeto, que é a prevenção de drogas, colocaremos assim, e explicaremos para vocês que droga não é só aquela coisa ilícita, não. Não é só maconha, não é só cocaína, daqui a pouco nós explicamos. Vocês fazem um trabalho dentro das escolas, né, com palestras, e são mais para adolescentes. Nós vamos aonde nos chamarem. Nós vamos para a ONG, para a igreja, para a escola, para escolas de esporte. Então. Não, são todos os lugares. Certo. Só que 70% das nossas palestras são em escolas. A gente tem uma demanda muito grande das escolas, né? E a nossa faixa etária é prioritariamente de 12 a 15 anos. Pode adiantar um pouquinho, 10, depois se for para ensino médio a gente tem que fazer algumas adaptações. Mas por que isso? Porque é onde a gente identifica que realmente, onde se dá a primeira experimentação. E a gente sabe disso porque a gente tem pesquisa, né? A gente tem fonte científica que mostra que esse é o período mais forte, mais perigoso, né? Vamos dizer assim. É uma judiação, você vê, nós estamos falando de criança, gente, porque 10 anos, para mim é criança ainda. Não sei se isso mudou, mas para mim é criança. Não, é criança, sim. A gente tem, infelizmente, em alguns casos, experimentação, inclusive, mais precoce, né? A gente vai falando aqui na entrevista e vamos entender por que se dá isso. Então vamos lá. Celina, só para as pessoas entenderem, quando nós falamos de droga, nós não estamos falando só de maconha, cocaína, nós falamos de álcool também. O senso comum, quando a gente fala de droga, inclusive isso a gente aborda bastante na palestra, é que se pensam nas drogas ilícitas, né? Certo. E na nossa palestra a gente vai conversar sobre as principais, por onde normalmente os adolescentes iniciam. Certo. E o que tem de maior consumo também. Então, é até surpreendente, muitas vezes, os adolescentes mesmo, né, até os professores, os adultos, se surpreendem, porque a gente pergunta qual é a droga mais consumida no Brasil pelos adolescentes, e é o álcool. Sim, né? Porque é a cerveja, é a cachaça, seja ela qual for, tá fácil aí, né? Hoje essa história, é proibido vender para menor. Aonde? Onde? Eu acho que não é.
E se você, além dessa questão, Suzy, se a gente pensar um pouco na nossa formação, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, o álcool, ele não é tratado como uma droga que traz tantas consequências, né? Sério? Se a gente for pensar, né? É uma coisa que a gente vai abordando. É muito normatizado o consumo de álcool, né? Então, qualquer festa tem álcool, Tá tudo certo. tem aquela história, até aquela história, né? Se não tiver cerveja, se não tiver álcool, eu nem vou, né? Pois Então, não se dá a devida atenção para esse problema. Em termos de saúde pública, é muito sério a questão do problema da dependência de álcool na nossa sociedade. E muito com crianças, né? Não é tão grande o número, mas com adolescentes, né? O pior, sabe o que é, Celina? Eu falo porque eu já vi. Eu presenciei. Existem alguns pais aí que acham legal dar um copo de cerveja pro moleque ou pra menina. Ai, que lindo, meu filho, com 5 anos, 6 anos, com um copo de cerveja na mão. Aonde que isso é lindo? Eu não sei. E aí o que acontece? Essa criança, provavelmente, ela, né, o ambiente tem muito a ver com essa questão. Sim. Ela vai achar que isso é uma coisa que não vai ter consequência. Normal. E tem outras histórias também, né, Suzy? Acho que tem muitas vezes o discurso de eu prefiro que o meu filho beba em casa comigo do que beba sozinho na rua. Perfeito. O adolescente, ele pode até beber com a mãe, com o pai, uma lata de cerveja, mas ele não vai se satisfazer com isso, porque ele não vai beber para estar com a família, né? Ele vai querer estar com os seus e aí não tem controle, né? Outro exemplo que eu vou dar, bastante interessante, infelizmente, e a realidade, festas de 15 anos, onde a bebida alcoólica é totalmente liberada pelas famílias, né? Muitas vezes pela família até impõe para o buffet e tal, e isso é ilegal. Então a gente pode moralmente estar fazendo um discurso, né? Os pais, né? Um discurso de lei, de moralidade, e na verdade na prática está dizendo para eles, não, mas aqui vocês podem beber, e não tem aqui, né? A nossa postura é de totalmente abstenção até 18 anos, porque existem consequências físicas, sociais, emocionais e neurológicas, né? O cérebro não está formado ainda. Então, não dá para a gente ser conivente com esse tipo de pensamento. Vocês prestaram atenção no comentário da Celina? Aonde isso pode chegar? O que pode afetar? Gente, não adianta eles realizarem esse trabalho maravilhoso que eles realizam e os pais não colaborarem. Essa questão que você está levantando, que a gente está conversando agora, eu acho que não é só em relação à experimentação de substâncias, tal. Eu acho que hoje existe uma dificuldade muito grande em se dizer não, em se dar limite. Exato. E entender o que está acontecendo com essa adolescência. Aí a gente fala da geração Z, que a geração Z não consegue ser frustrada, né? Que eles querem tudo de imediato, mas é o mundo que eles estão vivendo, né? E esse não, esse limite, essa negociação mesmo, no bom sentido da palavra, tem que acontecer nas famílias. Só que tem momentos que não. E a vida é assim. Só que está sendo muito difícil para os pais dizerem não. Então, acho que muitas vezes, assim, isso a gente ouve muito, tem muito esse discurso, e é verdade. Nós não queremos que os nossos filhos sofram o que a gente sofreu, ou a gente quer dar coisas que a gente não teve. É verdade, a gente veio de outras gerações, né, onde tudo era muito mais difícil. Então, só que essa não facilitação é que forjou a gente do jeito que a gente é. Essa liberdade excessiva, né? E assim, e muitas vezes se dá trabalho. Você hoje tem cargas de trabalho excessivas, né? Exato. E se a gente for falar de mulheres, muitas mulheres Nossa solos, Senhora, que educam os filhos, que cuidam da casa. Então, faz tudo. Terminam fazendo tudo,
e não conseguem até ver a dimensão disso, né? E muitas vezes elas não conseguem. Eu acho que tudo a gente tem que pensar. Pensar um pouquinho de cada lado. É, né? na nossa palestra, quando a gente acaba, os alunos recebem um certificado, tem um QR Code, onde vão acessar as fotos e tem um quiz, é um teste, e um material e um guia para eles lerem junto com seus pais. Esse guia não tem nada de acadêmico ou muito diferente. O que ele vai falar? Vai falar da importância da convivência, entender como que essa família está funcionando, e no fim tem um quiz que é muito legal, porque o que vai perguntar? Uma das primeiras perguntas é assim: qual é a música preferida do seu filho, né? Qual a série que ele gosta de assistir, né? Qual é o suco, a fruta, sei lá. Qualquer pergunta, bem São simples. coisas muito simples de quem convive sabe. Mas mesmo quando a gente criou, eu até fiquei pensando, puxa, né? Porque eu tenho filhos, agora eles já são adultos, sim. mas como foi difícil nessa fase entrar no mundo deles, né? Claro que nesse momento dá uma rompida, mas a gente que está junto, você sabe o que está acontecendo, né? De uma boa maneira. E aí tem uma pergunta que é assim: você faz refeições juntos com o seu filho? Quando foi a última vez que vocês realmente sentaram para comer junto? Porque isso está provado. Famílias que fazem refeições com seus filhos pelo menos uma por dia diminui muito a experimentação de droga e a dependência química. Olha que interessante, uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples que era simples para nós, né? Mas que hoje, se você for olhar, e mesmo que se você for ver, muitas vezes, tudo bem, eu faço a refeição com os meus filhos, mas está todo mundo no celular. Né? Então é conexão zero, é ligação zero. Tem que conversar, tem que bater papo, perguntar como é que foi, como é que não foi. E a adolescência é um segmento da infância. Né? O adolescente, ele não fica adolescente do jeito que ele é. Ele não é aquela grande explosão hormonal, não né? Dá sinais. Né? Dá sinais, e muitas vezes não vem do nada, né? É consequência de alguma coisa que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que é importante, mesmo muitas vezes a gente tem esse feedback, tem essa troca com as pessoas. Alguns pais, professores ou mesmo os alunos falaram assim: puxa, nunca tinha pensado nisso. Então a nossa palestra não é sobre droga, né? Claro, o tema a gente tem até explicações e dá bastante informações, mas o nosso grande objetivo é criar conexões com pessoas, né? Criar conexões, porque aí a gente tem todo o pessoal da escola, né? Que está com eles, porque nós somos um projeto. A gente vai lá, conversa, volta muitas vezes, mas quem está no dia a dia, quem está com esses adolescentes são os professores, os coordenadores, que eu vou dizer, né? Conhecendo no estado inteiro, eu só tenho elogios para esses profissionais, porque eles estão fazendo, em alguns lugares se pensa assim: nossa, como é que eles dão conta disso, né? E é muito positiva a experiência que a gente está tendo. A gente tem ido não só para São Paulo capital, mas para Grande São Paulo e muitas cidades do interior, e muitas escolas nos surpreendem pela qualidade e pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Isso dá bastante otimismo para a gente, sabe? Graças a Deus, que é um apoio, né? Sim, é um suporte para que esse projeto tão maravilhoso, ele fortaleça. E cada vez mais cheguem as informações para as pessoas que precisam. Sim, eu vou até... A gente falou um pouquinho do álcool, mas a nossa grande demanda, as escolas têm nos procurado muito, é a questão do cigarro eletrônico, que é um problema de saúde pública muito sério, que está sendo bastante negligenciado, eu acho, né? Em termos de
de saúde pública, a gente já tem muitos relatos de câncer, né, e problemas pulmonares em adolescentes muito jovens e com muito pouco tempo de uso, porque é proibido esse produto. Só um minutinho, Celina. Agora, essa pergunta que eu farei agora é para algumas pessoas que nos assistem. Bom, cigarro eletrônico é proibido. Por que vende? Não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. E tem mais um monte de coisa que eu não consigo entender. Mas também, graças a Deus, existe pessoas como esse grupo todo maravilhoso que está aqui, a Celina, representando esse mundaréu de gente que faz parte desse projeto, para tentar colocar na cabeça, pelo menos dos adolescentes, ou de quem queira, como ela disse, que ela não realiza, eles não realizam esse projeto somente em escola, né? Precisou? Acha que é necessário? Como que faz, ô Celina, para entrar em contato com vocês, para pedir uma palestra? Como é que funciona isso? Nós temos uma rede social, né, que @Prevencão em Acão. Entra lá, manda um direct que a gente vai. Ou pode chamar também pode pegar nas redes sociais do Delegado Olim. Delegado Olim ou @Prevencão. Prevencão em Acão. Em Acão. Underline. Ok, underline. Ok. Estão aqui, as informações estão passando aqui para você, tá? Para que você ficará aqui um tempinho para que você possa pegar essa informação. E se você quiser uma palestra, fica à vontade, Celina. Pode nos chamar. Eu acho interessante colocar, porque muitas pessoas se unem, existe um trabalho, todo esse projeto, toda essa temática tal de prevenção de uso de droga, tal. Certo. Muitas vezes, as pessoas se articulam muito. E nós temos uma parceria muito incrível, que é com o Dr. João Paulo Becker Lotufo. O Dr. Lotufo, ele é um médico pneumologista do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. E ele é um pioneiro na questão da prevenção e do combate ao tabagismo. Então, ele faz uma parceria conosco, ele vai nas escolas e ele faz uma orientação para os professores, tá? Que é um trabalho breve, não é uma coisa muito grande, para realmente continuar esse trabalho que a gente está fazendo. Né? Ele também tem um Instagram, você permite dizer? Lógico, fica à vontade. Que é o @Dr. Bartô, tá? @Dr. Bartô. Dr. Bartô, que é o personagem dele, que ele faz um trabalho muito com crianças pequenas. Então a gente pega dessa fase dos 12 anos e ele muitas vezes pega os menores. Ele tem um grupo também, né, que é os Doutores da Saúde, que faz um trabalho com crianças pequenas. Nós já estivemos em cidades, nós estivemos na cidade de Pompeia, aqui no interior de São Paulo, e teve a semana de prevenção, onde a gente teve um trabalho com todos os alunos. Olha que maravilha. De todas as escolas. Eu imagino que maravilha. Depois eu te mando o vídeo, você vai ver que incrível que foi. E é uma iniciativa muito legal, porque essa cidade é uma cidade bastante desenvolvida, que tem uma qualidade de vida maravilhosa, e eles querem ser um dos melhores municípios, né? Eles têm um projeto disso, e a questão da droga é uma preocupação deles. Opa. Então não existe lugar imune, a gente sabe disso. Opa. Né? Mas é muito legal a gente ter esse reconhecimento. O que o Dr. Lotufo tem falado agora, ele escreveu um livro que é Cigarro, Maconha e Cigarro Eletrônico, tal, que são drogas pediátricas. Exatamente, o livro fala isso. Por quê? Porque é um problema do pediatra, porque a iniciação está se dando e os pediatras têm que estar atentos a essa questão, porque a experimentação acontece ainda na infância. É exatamente isso que a gente está falando. Esse é o Dr. Bartô. Esse é o Dr. Lotufo. Lotufo. O Dr. Bartô. O Bartô é o personagem. Ele vai se chamar... mas ele gosta de ser chamado de Dr. Bartô. Ok. Então fica aqui um convite para o Dr. Lotufo /Dr. Bartô, que se quiser dar um pulinho aqui para conversar conosco e explicar tudo isso aí que está acontecendo,
com as crianças. Meu Deus. Agora, Celina, para finalizarmos aqui a nossa entrevista, eu queria te fazer duas perguntas, né? Dá uma dica, você tem algum alerta, algum sinal que os pais podem identificar que o adolescente, ele é possível, ele ter se envolvido com alguma coisa, com alguma droga ilícita, tirando álcool que todo mundo vê, né? Que já é o início. Tem alguma dica que você pode dar, alguma observação em nível de comportamento, alguma coisa assim? Eu acho que tem algumas coisas que podem fazer parte da adolescência também, Ok. Mas isolamento, Tá. quando ele não para de se interessar pelas atividades, assim, muito fortemente, como, por exemplo, fazer um esporte, não quer mais fazer, já não tem mais estímulo, pode ter algumas amizades que não fazem parte da história dele e comportamentos assim que destoam de quem ele... Do padrão dele, do vamos padrão dele. E também falta de interesse e rendimento escolar. Isso Né? é bem... Então, para de... né? Dependendo da situação, o desinteresse é muito grande. E, em algumas vezes, até apatia, né? Quando o desinteresse de tudo e tem uma mudança... isso é gradual, né? Isso não muda sim. De uma hora para outra. Sim. Mas eu me preocupo muito com adolescentes que se isolam ou que começam a mudar completamente o padrão. Porque até adolescentes que eram esportistas, que gostavam, tinha até a questão social, e de repente já não tem mais interesse, né, por essas atividades que eram usuais. Isso é bastante preocupante. E eu vou dar um dado também, são os dados e algumas coisas interessantes. Por favor. Muitas vezes, quando as pessoas vão procurar tratamento, ajuda nessa questão da dependência química, demora muito. Demora muito para a família conseguir até entender o que está acontecendo. E tem uma negação, né? Porque ainda tem bastante preconceito e estigma, né? Sim. Né? Sim. E quanto mais se demora, mais difícil é qualquer atitude. E, Suzy, é muito importante entender que dependência química é doença, tá? Né, a dependência química se instala, né? Existem fatores biológicos, psicossociais, tal, mas a dependência química é uma doença. Então é muito difícil se tratar se a família não for tratada e se não tiver um esforço muito grande de todo mundo para controlar essa doença. E não tem cura, né? A gente sabe que é incurável. Então, muitas vezes, o dependente químico ele vai ter que ter um trabalho muito grande para ele se inserir na sociedade. É o que a gente falou, né? Como é que um adolescente que tem uma dependência química, como que ele vai viver socialmente? Ele praticamente vai ter que ter uma proteção muito grande. Sim, né? sim. Né? E aí, claro, tem grupos, né? Tem esporte, tem tal, dependendo do grupo, mas não é fácil não é fácil nem para um adulto. Ele não pode caminhar sozinho. Não pode caminhar sozinho. E hoje a gente tem o dado que a maconha é um dos grandes responsáveis pelo abandono do ensino médio. Meu Deus. Né? Porque aí toda essa conversa, né? A gente falou mais do álcool e do cigarro eletrônico, mas toda essa conversa de que a maconha é natural, que a maconha não pega nada. Tá. Não é verdade. A maconha, ela tem consequências muito grandes em crianças e adolescentes e cérebros em formação, tá? E fora que essa maconha hoje não é mais a maconha natural, é misturada com muitas coisas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de romantizar qualquer droga, né? Eu acho que não tem que romantizar. Para menor de 18 anos não tem como. E depois a gente bate um outro papo um outro dia, que aí a gente vai ter que começar a falar dos medicamentos, dos remédios e da crise, né? Que depois da pandemia, na nossa palestra a gente tem pesquisa até 2019, a gente tem um aumento gigantesco do consumo de remédio, que é droga, né? Outra droga. Né? Sim, sem receita médica. Outra droga. É só você ver o número de farmácias que tem no Brasil hoje, né? Então, fica fácil, tá fácil. Então, outra coisa que tá fácil. Outra coisa que tá fácil. Celina, olha,
eu ficaria aqui horas conversando contigo, porque... Como já o fizemos, né? Gente, daqui a pouco eu conto para vocês. Mas a Primórdio, eu agradeço muito você ter vindo aqui, porque muitas pessoas precisam ouvir e precisam entender. Nós estamos à disposição, a hora que você precisar, a hora que vocês precisarem, para usar como esclarecimento, para que as pessoas entendam o quanto isso é perigoso. Tá, eu queria só fazer um convite. No dia 11 de maio, agora no próximo, em São Paulo, o delegado Olim vai estar lançando um livro que se chama Prevenção em Ação, que conta a história do nosso projeto e é um guia de prevenção, tá? Então, dia 11 de maio, no Shopping JK. Eu ia perguntar. Shopping JK, na Livraria da Vila. Então, serão todos muito bem-vindos. Que maravilha! E nós também temos o nosso centro de prevenção, que é na Avenida 9 de Julho, 4536, nos Jardins, em São Paulo. Quem quiser conversar com a gente está lá todos os dias. Olha que ótimo. E pode ir lá que a gente está disponível para qualquer orientação, para qualquer ajuda. Tá? A gente está aberto, o nosso mandato, ele realmente tem essa intenção. Né? Celina, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar aqui conosco, trazer esses esclarecimentos, e estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês. Imagina. Gente, é o seguinte, tem um endereço que a Celina já disse. Gente, precisa de alguma coisa? Puxa, eu acho que meu filho, minha filha, minha vizinha, minha tia, seja lá quem for, tem algum problema que nós mencionamos? Vá nesse endereço, procura no Instagram, que nós também deixamos aqui para vocês. Procure, vá atrás, livre-se desse... Gente, isso é um problema sério. Isso aqui é um trabalho, independente de qualquer coisa, que é maravilhoso. Se todo mundo fizesse um pouquinho, estava bom. Esse projeto, como a Celina já disse, existe há 10 anos. Eu não sabia. Você sabia? Eu não sabia. Então, você fica sabendo junto comigo. Então, eu quero deixar isso bem claro. Passar para vocês o que é bom, o que te traz saúde, não tem preço. Tudo isso para você aqui no Cafés Insights. Até a próxima.